Olá pessoal, aqui é o Augusto Dani Maneiras e esse é o nosso primeiro vídeo, tutorial sobre o Gravity Designer, tá? Se você acompanha o site, você já deve estar sabendo que eu postei recentemente aí um artigo explicando um pouquinho sobre o que é o Gravity Designer, né? Falando um pouco sobre esse software e a partir de hoje eu vou começar aqui a publicar então as videoaulas aqui no canal, tá? Essa é a primeira videoaula, será então a videoaula de introdução ao software. Então eu vou basicamente dar um panorama geral de como ele funciona, tá? Para você poder começar a utilizar ele nas suas atividades, beleza? Bora para o vídeo então. Bom, antes de mais nada, então, só para você poder entender mais fácil como é que funciona o Gravity Designer, tá? Ele é um software que ele funciona tanto no seu navegador quanto no seu desktop. Então você pode ou não instalar o programa para utilizá-lo. No caso aqui, para os tutoriais, eu vou usar ele no navegador mesmo, tá? Então eu vou utilizar ele aqui no meu Google Chrome, tá? Para você acessar o software, é só você colocar aí na sua barra de endereço designer.gravity.io, tá? Você vai acessar o site do Gravity e aí você vai precisar criar uma conta para poder acessar o software, tá? Isso se você já não tiver a conta. Se você tiver a conta, é só acessar com a conta que você já tem, tá? No caso aqui, eu estou usando uma conta gratuita, né? Mas você tem a opção de pegar uma versão de pagar, né, pelo software para poder ter a versão Pro. Então a versão gratuita ela tem algumas limitações, tá? Eu não vou ficar mostrando qual que é a diferença entre o Pro e o gratuito e a versão free, mas vai dar para você ver que dá para fazer muita coisa mesmo com a versão free do software, tá? Não tem a quantidade de limitação não é algo assim gigantesco a ponto de te atrapalhar, tá? Vamos lá. Para facilitar, eu vou colocar aqui no modo de tela cheia, tá? E, bom, vamos começar então aqui. Quando você abrir o Gravity Designer, vai vir com essa janela, que é a tela de início, né, do programa. E aí você vai ter a opção aqui de criar um arquivo ou abrir um arquivo que você já tenha criado anteriormente, tá? Eu vou criar aqui um arquivo, e aí no caso você pode escolher um tamanho que já tenha pré-definido aqui no Gravity, tá? Ele tem alguns formatos já específicos, ó, por exemplo, para o tamanho do papel, ó, A4, A3, carta vertical, horizontal, tem para tela, web desktop, né, para caso você faça um layout de site, por exemplo, tem vários tamanhos. Redes sociais, você tem aqui tamanho de postagem, a capa de Facebook, Twitter, em qualquer rede social. Tem diversos tamanhos aqui, ó, mobile, né, celular, para estampa de camiseta, e aqui você pode criar um novo arquivo baseado em algum modelo que o Gravity já tenha, tá? No caso aqui, então, eu vou criar um arquivo com qualquer tamanho aqui. Você pode criar com um tamanho livre, clicando aqui em cima e colocando as medidas que você quiser. Então, eu vou colocar aqui 800 por 600, tá? Você pode mudar aqui a medida que você vai usar. Eu vou deixar em pixels mesmo. É só apertar aqui em criar. Tá? Pronto. Temos aqui, então, o nosso documento criado. A primeira coisa, então, só para você poder se localizar, você tem aqui, então, a barra de menu do software na parte superior, né? Logo abaixo você tem uma barra de ferramentas aqui, com as principais ferramentas do programa, tá? Na esquerda você vai ter aqui a aba camadas, e aí você tem as páginas do seu documento e as camadas logo abaixo. Você tem aqui também a biblioteca do Gravity, né, que é onde você vai encontrar aí alguns modelos, né, para ícone, forma, né, para vários objetos específicos que você pode usar no seu arquivo. E aqui você tem símbolos. Isso aqui a gente vai poder ver mais para frente como é que funciona, tá? Mas é basicamente você pode criar um objeto no software e deixar ele salvo para utilizar novamente depois. Tá? Vou voltar aqui para a aba de camadas. Na direita você tem todas as propriedades daquele objeto em que está selecionado. Se você não tem nada selecionado, no caso ele vai mostrar as propriedades da página, tá? Do seu documento. Então ele está mostrando aqui as propriedades da página, né? Tamanho, tudo mais, e as propriedades do seu documento no geral, né? No caso aqui é o documento como um todo, todas as páginas dele, tá? Bom, vamos então começar aqui o básico para você poder usar o software. Eu vou explicar as ferramentas principais dele, tá?
Então você tem aqui na parte superior, você tem algumas ferramentas, tá? E aí a primeira que é a opção de selecionar. Se eu clicar aqui na seta, você vai ver que tem várias opções aqui. Mas no caso a gente vai usar só a ponteiro. O ponteiro ele é basicamente a ferramenta de seleção do software, tá? É com ele que você faz a maior parte das coisas no software. Então depois que você insere um objeto, para você controlar, né, selecionar as coisas, você vai usar sempre a ferramenta ponteiro, tá? Eu posso aqui, ó, por exemplo, se eu clicar e arrastar, ele faz uma área de seleção, tá? Então ele basicamente, o ponteiro é basicamente para selecionar e também para você poder mexer em controles de transformação. Isso a gente pode ver mais para frente também, tá? Ao lado você vai ter aqui a forma, né, a opção forma, e aí se você clicar aqui na seta, ele vai trazer todas as opções de forma que você pode criar, tá? Tem aqui linha, retângulo, elipse, polígono, triângulo e estrela. Tá? No caso aqui eu vou criar um retângulo mesmo, tá? Para criar é bem simples, você vai simplesmente clicar e arrastar, tá? O mouse e o botão esquerdo, e ele vai criar uma forma, tá? Então é bem simples, tá? Você pode, eu vou selecionar lá novamente. No caso aqui eu criei uma forma, um retângulo com tamanho livre. Se eu quiser criar um quadrado, por exemplo, ou seja, que tanto a altura e a largura tenham a mesma medida, durante a criação eu vou clicar, arrastar, segurar o Shift, ó. E aí, independente do formato que eu esteja, do movimento do mouse, ele vai manter a proporção igual tanto da altura quanto da largura, tá? E aí soltei, pronto, ele criou aqui o meu objeto. Isso serve não só para o retângulo, mas para qualquer outra forma. Eu vou selecionar aqui a elipse, ó, e se eu clicar e arrastar sem segurar o Shift, ó, ele está deixando aqui a proporção livre. Se eu segurar o Shift, ele vai deixar a proporção igual, tanto da altura quanto largura, tá bom? Vou voltar aqui. Bom, criei aqui então as formas, já vimos como funciona a ferramenta de formas, o básico dela. Outra ferramenta aqui importante você já saber como funciona é a ferramenta de texto, tá? Então, que é esse T aqui. Se você clicar, você tem duas formas de inserir texto, basicamente. Você pode simplesmente clicar em cima no local que você quiser no documento e começar a digitar. Maneiras, tá? Para você parar de digitar, você pode apertar o botão ESC, tá, do seu teclado. Então você tem essa forma de criar um texto, ou você pode, vou selecionar aqui novamente o texto, você pode clicar e arrastar e criar uma caixa de texto, tá? Criei aqui N maneiras e pronto, tá? Ele vai ficar com todo esse espaço, e aí no caso aqui, se eu for digitando, ó, N maneiras é um site de tutoriais sobre, tá vendo? Ó? Quando ele chega no final da caixa de texto, ele vai para a próxima linha, tá? Se você for digitar esse aqui que não é uma caixa de texto, não vai acontecer isso, porque não tem limite. Ó. Eu posso ir digitando e ele vai embora até o final, sobre softwares livres, tá? Então, essa é a diferença de usar simplesmente o texto corrido e a caixa de texto, tá? Bom, eu vou deletar aqui. Não, eu vou deixar aqui. Beleza, a gente já viu então as ferramentas forma e a ferramenta texto. Outra ferramenta que é importante, ela não chega a ser uma ferramenta, né, mas é uma opção que fica aqui na barra de ferramentas, é a de adicionar uma imagem. Eu vou clicar aqui em imagem, e aí como eu estou usando o navegador, né, o Gravity pelo Google Chrome, ele vai abrir aqui a janela para eu selecionar uma imagem da minha máquina, tá? Eu vou selecionar aqui essa imagem que foi um dos posts recentes que eu fiz. Tá? Eu vou simplesmente selecionar e vou clicar aqui em abrir. E ele vai inserir a imagem aqui para mim. Tá? Não tem segredo, bem simples. Lá na opção de adicionar imagem, você vê que tem uma seta aqui ao lado. Tá? Se você clicar, você tem duas opções, só que uma está bloqueada. Tá? Esse vincular imagem ele só funciona se você estiver utilizando o Gravity no seu computador, ou seja, o arquivo instalado no seu computador, o programa, aí você vai liberar essa opção. Usando pelo navegador, você só tem a opção de posicionar a imagem, tá? Bom, então já vimos as ferramentas principais, tá? Tem mais ferramentas, mas a gente vai ver isso mais para frente. E aí, agora vamos ver então simplesmente como que salva o seu arquivo, tá? Como você pode salvar um arquivo no Gravity. Para salvar é muito simples, tá? Você vai vir aqui no arquivo e aí você vai ter a opção aqui de salvar na nuvem, tá? Se eu clicar aqui, ó, salvar, ele vai vir já direto para a nuvem. Tá? Se você estiver utilizando a versão para computador, ele vai te dar duas opções, que é
a salvar na nuvem, tá? No G-Cloud, se eu não me engano, no G-Cloud, que é o Gravity Cloud, tá? Ou salvar no computador. E aí você escolhe se você quer salvar na sua máquina ou no servidor do Gravity, tá? No caso aqui, quando você está usando pelo navegador, você só tem a opção de salvar na nuvem, tá? Então, eu vou salvar aqui. Basta eu definir o nome do arquivo aqui embaixo, ó. Tá? Então, vou colocar aqui tutorial 1. Tá? E aí você pode criar pastas aqui e tudo mais para você organizar o seu arquivo, tá? Bom, definido então o nome do arquivo e aí a pasta selecionada aqui, você só vai precisar clicar em salvar, tá? Ele vai carregar aqui por um tempinho e pronto, tá salvo. Para você saber como é que ele tá salvo, é só vir aqui em cima, ó. Tá aqui, ó, tutorial 1, tem esse ícone aqui carregando, ele já salvou, tá? Então tá salvo no G-Cloud. Se ele tiver sem o ícone aqui, é porque tá salvo no seu computador, tá? Isso para quem tá usando a versão desktop, tá? No caso, eu tô usando a versão do navegador e eu salvei no G-Cloud, que é o espaço em nuvem do Gravity, tá? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de introdução. Eu mostrei apenas o básico para vocês, mas nas próximas videoaulas a gente vai se aprofundar um pouco mais no software para poder aprender a fazer coisas mais interessantes nele, tá? Acesse o site, o link está aparecendo para você aí no vídeo, também está na descrição. Lá você vai encontrar outros tutoriais sobre outros softwares livres, né, sobre outros softwares gratuitos. E em breve mais videoaulas sobre o Gravity Design. Tá? Se gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para receber mais vídeos. Abraço e até a próxima.